Pois, por ela a justiça de Deus é renovada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Nas palavras que li para você, Paulo lhe diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois foi uma vergonha para ele em parte, porque a própria substância do Evangelho era então perseguição, e em parte porque ele era claro no discurso, ele não veio com excelência de palavras ou sabedoria de homem, e portanto você pode observar o que ele teve para se defender em sua epístola aos Coríntios, um povo sábio que em parte odiava e em parte desprezava sua maneira de delírio, mas diz que ele não me envergonho disso, pois é o poder de Deus para saudar, é o que sendo recebido trata homens para o céu, sendo rejeitado fechará os homens ao inferno, e portanto não é de pouca importância. Ele dá uma razão nestas palavras porque é o poder de Deus para a saudação, pois diz ele, por ela a justiça de Deus é reatualizada, isto é, a justiça de Deus que é de Deus, que somente Deus aceita e pela qual somente os homens podem ser salvos, é reavaliada pelo Evangelho e de nenhuma outra maneira. Mas com que propósito isso se renova se eu não sei como obtê-lo? Muitas coisas são recobertas, mas como saberei que são minhas? Portanto, eles acrescentam, é o poder de Deus para saudar para cada um que acredita. Assim como é rejeitado pelo Evangelho, algo deve ser feito de nossa parte, como Deus o manifesta, o expõe e o abre, então você deve recebê-lo pela fé. E eu, mas não tenho uma fé tão forte, não posso acreditar como gostaria e como deveria. Diz ele, a fé tem graus, ela se renova de fé em fé. Ou seja, tem graus, ou seja, recebe um grau e o mesmo depois o recebe em grau maior e assim por diante. Todos são igualmente justificados, mas há diferença na fé. Alguns são mais fortes, alguns são mais fracos, ou depois mostrarei em geral. O ponto a ser coletado dessas palavras é o seguinte: pela justiça pela qual somente podemos ser salvos agora no tempo do Evangelho, é reaberta e oferecida a todos os que acreditarem. Quando você ouvir isso, pode ser que na última leitura você não tenha a persunção que deveria ter, mas não é uma questão de momento leve, mas uma coisa extremamente grande para ver a justiça de Deus reatada. É o grande e glorioso mistério do Evangelho que os anjos desejam intrometer-se, que fez Paulo em seu ministério tão glorioso que engoliu seus pensamentos, que ele não sabia como expressá-lo, que agora nesta última era, Cristo revelou através das insondáveis riquezas de sua graça, isto é, riquezas que não sei como expressar. Portanto, ele ora para que Deus lhe abrisse os olhos, para que compreendesse com todos os santos a altura, o comprimento e a largura daquela redenção que Cristo operou por eles. Já passou de uma compreensão completa, mas ele ora para que eles possam compreendê-lo na medida possível, embora haja uma altura, largura e profundidade nela, que não podem ser medidas. E é isto que se revela às almas dos homens, a fuga do inferno e da morte, este livre acesso ao trono da graça que ninguém, antes da linha, tenha liberdade de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros do céu, sim, reis e sacerdotes para Deus, cumpridos todas as promessas e está vinculada à nossa posteridade, e tornando-se sim e amém. Tudo isso eu digo agora é reaberto, o que antes não era. Segundo, dizem que foi reaberto, em parte porque isso de todas as outras coisas nunca foi escrito nos corações dos homens. A lei moral foi escrita ali, mas eles não tiveram a menor noção, o menor creuze de luz para ver isso, em parte porque agora está aberta em maior medida do que antes, nos tempos dos profetas. A porta estava um pouco aberta antes, mas agora está encarcarada, e nada está escondido das almas dos homens, isso é necessário para eles saberem. Novamente, é revelado não apenas em relação aos pregadores que o tornam conhecido, mas também em relação àqueles que o ouvem, pois não há uma medida maior do espírito de revelação dispensado no Evangelho. Portanto, em Efésios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo ora para que os olhos de sua compreensão sejam abertos, para que eles possam saber qual é a esperança de seu chamado e as riquezas de sua gloriosa herança dos santos. Pois o que é ter uma luz brilhando, se seus olhos não estão fechados para quem ela brilha?
Assim, a coisa reavaliada é a justiça de Deus, e finalmente é essa justiça pela qual somente os homens podem ser saudados. Este é o ponto principal que você pode entender. Vou abrir respondendo a estas 6 perguntas. Primeiro, como está a justiça de Deus, ou o que é aceito por Deus sauda? Segundo, como é oferecido? Terceiro, a quem é oferecido? Quinto, quais são as qualificações? E quinto, como se faz nosso? E por último, o que se exige de quando o temos? Este pende uns dos outros, mas por causa da memória, uns os distingue assim. Primeiro, como é que ele sauda? Eu respondo: primeiro, essa justiça vem da mesma maneira que a injustiça de Adão, que condenou. Vamos colocar esses dois juntos e a coisa ficará clara. Primeiro, como Adão era um homem, mas a raiz comum de toda a humanidade, de quem todos os que são culpados de morte serão condenados, devem ser suportados, assim Cristo, o segundo Adão, permanece como uma pessoa pública e o raiz de tudo o que será enxertado e gerado por ele. Em segundo lugar, como a primeira injustiça de Adão, o primeiro pecado que ele cometeu, é comunicado aos homens e feito deles por imputação, e não por tão somente, mas também por inerência, pois gerou nele o pecado original. Da mesma maneira e pela mesma equidade, a justiça que Cristo operou é feita a nossa própria imputação, e esta justiça imputada de Cristo opera uma justiça que qualifica a pessoa e é inerente ao você. Por último, como depois dessa injustiça vem a morte que governa e reina, nos trazendo todas as coisas à sujeição, de modo que todos os confortos que os homens possuem são vencidos em algum grau. Enquanto vivemos aqui, todas as doenças e problemas e cruzes, sendo como tantas escaramuças que uma morte tem antes que venha. Assim, em Cristo, a vida reina sobre todos e traz tudo em sujeição a ele, isto é, traz todos os problemas que os homens suportam, todos os inimigos que ele tem, sim, morte e pecado em sujeição gradualmente nesta vida, e após a morte, perfeitamente. Há uma comparação feita em Romanos capítulo 5, versículo 14, que você encontrará mais amplamente para expressar e mais amplamente para expor isso do que eu fiz. O primeiro Adão era uma figura daquele que havia de vir. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Cristo é chamado o segundo Adão. Agora você vê o fruto miserável de Adão cair. Você vê por experiência lamentável o que é o pecado original e quanto ele corrompeu, porque então você vê, deveria achar uma coisa estranha que a justiça de Cristo seja imputada. A morte você vê, reina sobre todos por um, porque então você não acredita que a vida reinará sobre todos os homens, isto é, trazer todos os nossos inimigos em sujeição pelo outro, porque a justiça de uma salva, como a justiça de outro condena. Outra expressão que encontro em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, assim como Cristo foi feito pecado por nós, que não conheciam pecado, assim somos feitos justiça de Deus nele. Isto é, embora Cristo fosse um homem sem pecado em si mesmo, ainda assim nosso pecado foi imputado a ele, e ele foi por Deus reconhecido como um pecador. E então ele o mata, lançando sobre ele a nossa maldição. Assim, para os que estão livres da justiça, Cristo é feito justiça para que Deus seja como se tivéssemos praticado a justiça perfeita. Ele salda. E tanto para a primeira pergunta. Mas agora, quando ouvimos que esta justiça soa, a pergunta é: como chegaremos a isso? Na medida em que salda é bom e confortável, mas pode salvar alguns homens, e ainda assim eu não tenho parte nem parte na saudação? Eu respondo: é dado gratuitamente a vocês, como os pais dão terras e heranças aos seus filhos, e como reis dão indutos e títulos, e honras e riquezas de sua clemência, porque eles querem, para mostrar sua magnificência e bondade para com os seus súditos. Assim Deus dá esta justiça. Como você deve encontrar expresso, tudo vocês achide é dado, e um lugar digno de sua marcação e observação. Em João 3,16, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito,
E Romanos capítulo 5, versículo 17 é chamado o dom da justiça, isto é, uma coisa que Deus livremente e simplesmente, voluntariamente e apenas porque Ele quer. Concede aos homens não olhando para nenhum valor neles do mesmo, como dizemos, nada é tão gratuito quanto o dom. A passagem é esta: pois se pela fé, ofensa de algum, a morte veio em todos, muitos mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça ressuscitarão em vida por um Jesus Cristo, para que Deus as dê gratuitamente do seu mero amor, sem qualquer outro motivo ou fim, senão para mostrar sua magnificência e para manifestar nos séculos vindouros a insondável riqueza de Cristo, as grandes e sobremodo gloriosas riquezas que Ele buscou para aqueles que o amam. Mas qual é a razão pela qual Deus a comunicará aos filhos dos homens de outra maneira senão por dom? Você verá em Romanos capítulo 4, versículo 5, que é por estas causas. Primeiro, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas aquele que se regozije no Senhor. Se qualquer outra baganha ou forma de transmissão tivesse sido feita, teríamos algo de que nos gabar, mas vindo meramente de Deus como um presente, temos motivos para nos gloriar em Deus e nada mais. Novamente, é um dom que os homens possam aprender a depender de Deus. Para isso, Deus não fará com que nenhum do homem o desafie como devido, é uma mera graça. Por fim, é um dom para que seja garantido a toda a semente. Se alguma coisa fosse exigida de nossas mãos, isto, cumpra esta lei, e você terá essa justiça, não tinha sido certo, nem ninguém foi salvo, porque pela lei é transgressão e ira. Mas sendo por dom, é firme e seguro para toda a semente, pois quando uma coisa é dada gratuitamente, em nada se espera senão tomá-la e dar graças por ela, o que é mais certo. Mas quando você ouvir que esta justiça é dada, a próxima pergunta será: a quem ela é dada? Se for dada apenas a alguns, que conforto é isso para mim? Mas que a base de todo conforto é dada a todo homem, e não há um homem exceto, para a qual temos a segura palavra de Deus que não falará. Quando você tem a carta de um rei bem confirmada, você a reconhece de grande importância. O que é então quando você tem a carta do próprio Deus? Que você verá claramente nesses dois lugares. Marcos capítulo 15. Vá e pregue o evangelho a toda criatura. O que é isso? Vá e diga a todo homem, sem exceção, que há boas novas para ele. Cristo está morto para ele, e se ele o aceitar, sua justiça ele a receberá. Não reprima, mas vá e fale com o homem verme. O outro trecho é: quem quiser, deixe ouvir, tome de graça das águas da vida. Há um vulto, quem quer que venha, ninguém exceto pode ter vida, e isso não lhe custará nada. Existem muitos outros lugares nas Escrituras para provar a generalidade da oferta, e tendo uma palavra segura para isso, considere-a. Mas, se for contestado e dado apenas aos eleitos e, portanto, não a todo homem, eu respondo: quando temos uma palavra segura de que é dada a todo homem, sem qualquer restrição, porque alguém, exceto ele mesmo, de fato, quando Cristo foi oferecido gratuitamente a cada homem, e um o recebeu, outro o rejeitou, então o mistério da eleição e reprovação foi reaberto. A razão pela qual alguns o receberam é porque Deus lhe deu um coração, que aos demais não deu, mas no que diz respeito à oferta de Cristo, devemos ser geral, sem ter respeito à eleição. Pois de outra forma os eleitos de Cristo não devem ter base para sua fé, ninguém sabendo de que ele é eleito até que tenha acreditado e se arrependido. Mas a justiça de Cristo sendo oferecida aos homens em estado de regeneração, como saberei que ela pertence a mim? Não há outro fundamento senão este simbolismo. Esta justiça pertence a todo homem que crê, mas eu creio, portanto, ela pertence a mim. Portanto, embora seja aplicado apenas aos crentes, ainda assim deve ser oferecida a todo homem. Novamente somos obrigados a acreditar que a coisa é verdadeira, antes que possamos acreditar em nossa parte nela. Nós, portanto, não a tornamos verdadeira porque acreditamos, mas nossa crença pressupõe e objeto de nossa fé, que é este, que Cristo é dado. Agora, a própria crença não faz com que Cristo seja dado, mas ele é, portanto, e acreditamos. Em todas as ações, o objeto está na ordem da natureza antes da ação em si. A minha crença não torna uma coisa verdadeira, mas é verdadeira em si mesma, e portanto eu acredito nela.
Sendo verdade que Cristo é oferecido a todos os homens, por isso creio que estou reconciliado e adotado e que meus pecados estão perdoados. Novamente, se ele não fosse oferecido a todo homem, não poderíamos dizer a todo homem: se você acreditar, será curado. Mas isto podemos dizer a todos, mesmo a Judas: se acreditarmos, Judas será saudado. Novamente, se não fosse oferecido a todos, então os ímpios deveriam ser excluídos tanto quanto os deuses. Mas Cristo tomou sua natureza sobre ele, portanto é possível para eles, se acreditarem, serem curados. Mas como isso difere da doutrina dos adversários? Pois eles também dizem que Cristo é oferecido igualmente a todos. Eu respondo: em dois aspectos, não para percorrer todos. O primeiro é este: dizemos, embora Cristo seja oferecido e dado gratuitamente a todos, ainda assim Deus o destina apenas aos eleitos. Dizem que sua intenção é a mesma para todos, tanto para Judas quanto para Pedro. A outra é, eles afirmam que como Cristo é oferecido a todos os homens, assim todos os homens têm graça suficiente para recebê-lo. Há uma habilidade nisso, bem como uma liberdade e universidade na oferta. Isso nós negamos completamente. Embora Cristo seja dado a todos, ainda assim, o dom da fé é um fruto da eleição. Deus dá a fé e arrependimento e capacidade de recebê-lo onde Ele quiser. Então está aberto a todos. Não fechamos ninguém, mas ninguém entrará senão aquele a quem Deus não concede. Um perdão pode ser oferecido a todos e ainda assim ninguém o aceita, mas aqueles cuja mente de Deus inclinou. Portanto, que ele é oferecido a todos é inquestionável. Os que os questionam o fazem porque não compreendem a doutrina de nossos divinos, pois não propomos de outra forma em substância do que eles o fazem, apenas diferindo do método. Mas será sua sabedoria olhar para o que será de vocês e obter conforto quando você vier a morrer. Como isso você pode construir o evangelho, é pregado a toda criatura no céu, e por isso tenho minha parte nele. Se um perdão for oferecido a alguns cujos nomes apenas estão inseridos nele, você não pode dizer com base alguma: eu estou perdoado. Mas quando o perdão é geral e oferecido a todos, então posso acreditar que o perdão me permanece. Se fosse apenas para os eleitos, cujos nomes estão escritos no perdão, deveríamos primeiro perguntar se somos eleitos ou não. Mas esse não é o método. Edifiquem-se sobre a promessa segura. Aqueles que são perdoados a tornarão, aqueles que não a pegarem serão excluídos. A próxima coisa que um homem desejará saber é isso: que qualificação são esperadas? Deus não exige encontrar algo em vocês se Ele não der a vocês? Eu respondo que é oferecido a todos e nenhuma qualificação exigida como pré-existente para ser encontrado em vocês, mas qualquer um pode vir e tomá-lo. Deus não requer qualificação quanto aos nossos pecados. Ele não disse: você será perdoado. Então, seus pecados sejam de tal número ou de tal natureza, mas embora sejam poucos, embora de natureza tão extraordinária, embora possam ser agravados com todas as circunstâncias que podem ser, mas não há exceção em todos vocês. O perdão funciona em termos gerais. Este é o lamber de Deus que tira o pecado do mundo. E visto que é em termos gerais, porque você vai interferir e restringi-lo, você vê que corre em geral, então você pode pegá-lo. E como é proposto geralmente, também é geralmente executado. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, você descobrirá que os maiores pecados que podem ser mencionados são perdoados. Não se deixe enganar. Você sabe como nenhum fornicador, nem adúltero, nem pessoa impura entrarão no reino de Deus. E alguns de vós foram assim, mas agora são justificados, ora santificados, ora lavados. Embora eles tenham cometido os maiores pecados, você vê, geralmente é executado sem exceção. Não há outro tipo de qualificação, não há algo primeiro a ser feito. Eu sei que embora eu tenha cometido todos os pecados do mundo, eles não prejudicarão meu perdão, mas devo fazer algo para me qualificar para isso. Não, nada tão antecedente e precedente ao perdão, só que requer de ti que venhas com a mão da fé e a recebas no meio de todas as tuas dignidades, seja ela qual for, apodera-te do perdão e abraça-o e será teu. Mas você vai objetar: então para que serve a doutrina da humilhação? Para que enfim se prega a lei para ser um mestre de escola se nenhuma qualificação foi exigida? Eu respondo: a humilhação não é exigida como qualificação, pois nenhuma lágrima pode
nossa da santificação. E novamente foi achado em um réprobo, pois Judas tinha, tampouco faz parte da santificação. Mas como é necessário então, como aquilo sem o qual não chegaremos a Cristo. Por exemplo, se dissermos a algum homem, o médico está pronto para curá-lo, antes de você ser curado, você deve ter um senso de sua doença. Este sentimento não é exibido pelo médico, pois o médico está pronto para curá-lo. Mas se ele não estiver doente e tiver uma sensação disso, ele não virá ao médico. Se um de dole geral for proclamado, que venham todos os que estão com fome. Um homem não está excluído se ele não tiver fome, senão ele não virá. Por isso pregamos que ninguém receba o evangelho, senão os pobres, aqueles que são humildes e tocados pelo pecado e pela ira. E nós pregamos assim porque de fato nenhum homem virá sem ela. No próximo lugar, a pergunta será: como esta justiça de Cristo se torna nossa, ou o que deve ser feito daquele a quem pertence? A isso eu respondo: embora nenhuma qualificação precedente seja necessária, ainda assim isso deve ser tomado. Um homem não deve refletir sobre si mesmo e considerar: eu sou digno disso, mas ele deve tomá-lo como um emplastro. Se não for aplicado, não se caracterizará. Ou como carne, se não for comida, não alimentará. Como o marido corteja sua esposa e diz assim: não exijo nada de tuas mãos, nenhuma condição, não examino se você é rico ou não, se você é justo ou não, se você está sem dívidas ou bem condicionado, não importa o que você seja, eu exijo que você simplesmente me torne como seu marido. Após esta maneira vem Cristo para vocês. Não devemos dizer: sou digno de ser esposo de Cristo, estou apto a receber tão grande misericórdia, tu és apenas para levá-lo. Quando excluímos todas as condições, excluímos tal estrutura e hábito mental que pensamos ser necessariamente necessário para torná-lo digno de tomá-lo, como se um médico vivesse e te oferecesse um remédio pelo qual tu podes ser curado e dissesse: não preciso de nada de tuas mãos, apenas que o bebas, porque senão te fará bem. Assim, Deus oferece a justiça de Cristo, que é o que cura as almas dos homens. Deus não procura nada em suas mãos, não importa qual seja a sua pessoa, apenas você deve tomá-la. Então você se achará expressado disso, onde ele compara isso com a oferta de venha e compra, sem dinheiro, que venha aquele que tem sede e aquele que não tem dinheiro, como se ele tivesse dito: é oferecido gratuitamente, você é o único a tomá-lo. Mas quando você ouvir, deve tomá-la, a pergunta será: o que é essa tomada? Eu respondo: esta tomada nada mais é do que aquilo que chamamos de fé. E portanto, para que não erremos no Manai, vou declarar o que é a fé. E não é outra coisa senão isto: quando estas duas coisas coincidem, que Deus Pai dará seu Filho e livremente oferece justiça, e nós recebemos esta justiça, tomando Cristo como nosso esposo, nosso Rei e Senhor. Mas você dirá: a fé é mais. É um ato de compreensão, sentindo as verdades para a autoridade do orador, portanto a mente e a vontade devem concorrer para fazer esta fé. Para melhor compreensão disso, observe esta palavra: a justiça de Deus é confirmada em que também está implícito, embora não tenha sido expresso, que é oferecido para que este propósito. O que conforto é ver que existe tal justiça se não é nada para vocês, mas é tão reaberto que também é oferecido. Agora, sendo ambos reabertos e oferecidos, você deve encontrar algo nos homens que responda a ambos a sua conclusão, o entendimento concordando com isso, com uma verdade, que Cristo veio em carne e foi oferecido a todos os homens. Novamente, para responder à questão da oferta, há também o ato da vontade pela qual ela entra e toma ou abraça essa justiça. Ambos estes em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, estão reunidos. Esta é uma palavra fiel e digna de ser recebida, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. É verdade, diz o entendimento, e portanto isso acredita, mas é digno de ser recebido, diz a vontade, por isso que entra, pega e aceita. Como em matéria do casamento, se alguém vier e contar: há um homem no mundo que está disposto a se entregar a você se você o aceitar como seu marido. Agora, observe o que é que faz o casamento da parte dela. Primeiro, ela deve acreditar que existe tal homem, que esse homem está disposto a tê-la, que a mensagem é verdadeira, que é trazida do próprio homem, e nada mais é do que uma verdadeira declaração da mente do homem. Este é um ato de sua mente ou compreensão, mas você vai tomá-lo e aceitá-lo como seu marido? Agora vem a vontade, e a concorrência desses dois fatos
vem o jugo. Então viemos e lhe dizemos: existe um tal, o Messias, que está disposto a doar-se a você. Se você acredita que entregamos a mensagem de Cristo e consequentemente o abraçarmos e o levamos, agora você está justificado. Esta é a própria tradução de você da morte para a vida. Nesse exato instante você está livre de Satanás, possui um reino e a saudação chega à sua casa. Agora, porque esta tomada de Cristo é o ponto principal que torna Cristo nosso e a falta da qual é a causa pela qual todo homem é condenado, aproximando-se da vida e da morte. Para que você saiba o que é, devemos dizer-lhe que isso é necessário. Em primeiro lugar, não deve haver erro de personagem, erro da pessoa. Em segundo lugar, você deve entender bem o que é esta tomada. Em terceiro lugar, deve haver uma vontade deliberada, completa, que deve concorrer com essa ação de tornar. Esses três sendo declarados, não seremos facilmente enganados nele. Primeiro, quando você ouvir sobre esta justiça de Cristo e de ser feita nossa, você deve saber que primeiro o próprio Cristo é feito nosso e então sua justiça, pois primeiro você deve ter o esposo e então os benefícios que advêm dele. Eu digo, tome cuidado para que não haja um erro da pessoa que você não confunda, e isso exclui todos os homens ignorantes que não aceitam a Cristo de fato, mas apenas em sua própria fantasia. Portanto, quando você vier para fazer este casamento, você deve saber que Cristo é santíssimo, que ele também é aquele que trata perseguição com ele, como diz de si mesmo, que não sabe onde reclinar a cabeça, aquele que por quem você deve se separar de tudo, aquele que é odiado no mundo, por quem você deve ser odiado. Alguns teriam um homem, mas não o conhecem, e tantos milhares estão enganados que desejam receber a Cristo, mas eles não sabem que eles o tomam. Eles não entendem Cristo corretamente. Há um erro da pessoa e, portanto, uma falta de jogo e, consequentemente, de justificação, pois para torná-lo seu Senhor, para estar sujeito a ele, eles não o aceitam. Eles não consideram que ele exige tal e tal coisa de suas mãos. Em segundo lugar, se não houver erro da pessoa, ainda o que aí está levado no casamento há uma certa forma a ser observada, e se essa forma for nula, há uma perda do casamento. Essa tomada, portanto, nada mais é do que isso. Então, tomá-lo como se fosse divorciado de todos os outros negócios para servi-lo, como você não serve a nenhum outro mestre para estar sujeito a ele. Que você não esteja sujeito a nada no mundo além disso. Isto é, apropriado para receber a Cristo. E isso exclui a maior parte dos homens. Eles estão prontos para receber a Cristo, mas então eles amarão o mundo também. Mas Deus lhe diz que se eles amarem o mundo, o amor do Pai não está neles. Você deve ter suas afeições enfraquecidas de todo tipo de vaidade. Vá embora toda vaidade. Olhe para todas as coisas que são riquezas e prazeres e honras, esposas e filhos. Se seu coração não for desmamado de cada um deles, você não tomará como um marido. Novamente, outros servirão a Cristo e suas riquezas também, seu crédito também, seu próprio louvor com os homens também. Mas Cristo lhe diz que nenhum homem pode servir a ambos, você deve servi-lo somente e não ser obediente a ninguém além dele. Se você fizer isso, você o tomará por seu Senhor de fato. Muitos estarão sujeitos a ela, como um rei, mas também estarão sujeitos às suas concupiscências. Se suas concupiscências o coordenam, eles não podem negá-lo. Alguns eles resgatarão, e você sabe quantos isso exclui? Portanto, você descobrirá que nenhum homem pode tomar Cristo e seus bens. Você sabe, o jovem foi excluído porque ele não queria deixar seus bens, dos quais ele deveria se separar, ou então não teria nada dele. Se você receber elogios dos homens, como pode acreditar? Isto é, se você não for desmamado e divorciado de tudo, você não pode acreditar. Embora você seja a zombaria dos homens, embora você seja zombado e desprezado, isso não importa. Mas se você buscar o louvor dos homens, você não pode ser compreendido. Onde a propósito você pode marcar algumas coisas e adicionar ao que eu disse antes. Qual é a razão pela qual a busca do louvor dos homens deve impedir a crença? Certamente, se a fé fosse apenas um ato do entendimento, concordando com a verdade pela autoridade de ser orador, não haveria impedimento ou ato da mente acreditando que tal coisa é verdadeira, de modo que deve precisar ter referência à vontade. Portanto, diz Cristo, enquanto você busca o louvor dos homens, como você pode acreditar? Isto é, tome por seu Deus e Senhor a quem você servirá.
de modo que receber a Cristo com a fé justificadora nada mais é do que recebê-lo, como está expresso em muitos outros lugares na Escritura. Chegou aos seus que o não receberam, João 1:1, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, mesmo para aqueles que creem em seu nome. E assim, não é como dizem os papistas, um mero ato de compreensão, mas uma tomada dele para seu Deus, seu Salvador, a quem somente você estará sujeito e se entregará. Último de todos, quando estes dois são feitos e não especificados, efetuado de modo que não haja erro nem na pessoa nem na forma, ainda resta uma coisa mais para trás, que é tomá-lo e aceitá-lo como um completo, em vontade deliberada e verdadeira, pois como em outras partidas, coloque o caso em que a pessoa é conhecida e a forma devidamente observada, mas se não ocorrer uma vontade completa, não é propriamente uma partida e, portanto, essas partidas são ilegais, que são feitas em anos de discrição, quando o homem não tem o verso de sua vontade, ou quando o homem está em uma frenesi, porque então não há vontade completa ou deliberada. Então nessa partida espiritual você verá quanto a falta de tal testamento exclui. Primeiro eu digo que deve ser completo, o que exclui todos os desejosos que prezem um pouco a Cristo, que poderia se contentar em ter Cristo, mas é mais uma inclinação do que uma vontade completa. Se estão em um equilíbrio que teria Cristo, mas ainda não, que vivem um pouco mais à vontade, têm um pouco mais de riqueza, mas não chegam à vontade peremptória, resoluta, que tem apenas uma inclinação mais fraca, o que não é suficiente, pois em um casamento a vontade deve ser completa, e é necessário que assim seja, sendo uma coisa que deve continuar por toda a vida de um homem. Segundo, novamente deve ser uma vontade deliberada, e isso exclui todos aqueles que aceitam Cristo de bom humor, em algum súbito lampejo, quando são afetados por um bom sermão, e têm alguns bons movimentos lançados em suas mentes, que nesse momento se contentam em aceitar Cristo para servi-lo e obedecê-lo, para deixar seus pecados a dar novas concupiscências anteriores, mas a vontade não é deliberada. Terceiro e por último, como deve ser completo e deliberado, deve ser um testamento verdadeiro, ou seja, deve ser gratuito, e isso exclui todos aqueles que meramente por medo, na hora da morte, em o dia da doença e do problema, quando o inferno e o céu foram apresentados a eles, levará a Cristo. De fato, você dificilmente poderá vir a qualquer um, mas em tal caso ele professará que agora está contente em tomar Cristo como seu Senhor e Salvador, mas isso é feito por constrangimento, e assim a vontade não é livre. Então eu digo, quando tudo isso coincidir, o casamento agora está feito e você está justificado, mas depois que o jogo é feito, algo é necessário. Portanto, há mais uma pergunta, e esta é: o que é isso que é necessário após a realização da partida? Eu respondo: é necessário você ame seu marido, Jesus Cristo, que você abandone pai e mãe e se torne um espírito com ele, como você é uma carne com sua esposa, pois agora você é osso de meu osso e carne da minha carne. Novamente, agora é necessário que você se arrependa, e esse é o significado daquele lugar. Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu, de fato, de um reino, e um grande reino, mas nenhum homem pode entrar nesse reino a menos que ele se arrependa. Você não deve mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você deve ter sua carne crucificada com todas as afeições e desejos dele. Em terceiro lugar, você deve se separar de tudo por causa dele. Se você tem riquezas ou honras ou crédito ou qualquer outra coisa, não importa, você deve estar pronto para deixá-lo ir. Quarto, mais uma vez, você deve estar pronto para vencer qualquer coisa por causa dele. Você deve tê-lo tanto para pior como para melhor. Você deve se contestar em ser odiado por todos os homens por causa dele. Você deve tomar sua cruz e segui-lo. Quinto, novamente você deve fazer muito, assim como sofrer muito por ele. Ele tingiu para este fim, para que ele possa comprar para ele um povo peculiar. Zeloso de boas obras, você deve respeitá-lo como a esposa ao seu marido, não como um servo ao mestre duro. Você não deve considerar seus mandamentos como uma tarefa difícil, da qual você não pode voluntariamente ser dispensado, mas como alguém que tem seu coração inflamado para andar neles, como uma esposa louca que não precisa ser ordenada a fazer isso. Mas se faz isso, pode favorecer seu marido, será um dor maior para deixar ele ficar pronto, então trabalhar para fazê-lo. Mas agora os homens dizem: esta é uma condição difícil, eu pouco pensei nisso.
É verdade, a condição é difícil, e essa é a razão pela qual tão poucos estão dispostos a entrar. Quando entende essa condição, por palmas, que devem ser separados de todos que devem ser perseguidos, que seus à vontade devem estar perfeitamente sujeitos à vontade de Cristo, que eles devem ser santos como Ele é santo, que a mesma mente deve estar naqueles que estão em Cristo Jesus, que eles devem ser daquele povo peculiar de Deus, e portanto, já dissemos a você que ninguém vai entrar para tomar a Cristo como seu marido, até que tenham sido mordidos com o senso de seus pecados, até que estejam muito carregados e tenham sentido o peso do jugo de Satanás. Até então, eles não virão sobre o jugo de Cristo. Mas aqueles que são humildes, que têm seus corações quebrantados, que sabem o que é a ira de Deus, que têm suas consciências despertas para ver o pecado, virão e se alegrarão por terem Cristo. Embora nessas condições, mas o outro não. Se você tiver a Cristo nestas condições, você pode, mas nós pregamos em vão. Todo mundo rejeita a Cristo, porque eles não deixarão sua cortesia, ociosidade, palavrões e todos os seus esportes e prazeres, sua vida em liberdade e manutenção de companhia. Eles não farão as coisas que Cristo exige de suas mãos, e tudo porque não são humilhados. Eles não sabem o que significa, considerando que se Deus mostrar a eles em suas cores corretas, eles devem ser apenas um caso de Judas. Se eles tivessem provado os terrores do Todo-Poderoso, se suas consciências fossem iluminadas e se isso acendesse, eles os levariam de todo o coração. Mas surge outra objeção. Eu entraria, mas como faria? Quero poder e habilidade. Não posso mortificar os atos do corpo. Se eu fizesse isso, não ficaria no negócio. Isso, eu dou uma resposta rápida. Se você pode vir com esta resolução para levá-lo, não se preocupe em fazê-lo, pois assim que fores dele, ele te dará outro espírito, ele te capacitará para todas as coisas. A tanto quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. O que é isso? É um título vazio? Não, ele os fez filhos não nascidos da carne ou da vontade do homem, mas de Deus. É verdade, com teu próprio coração tu não és capaz de fazê-lo. Mas e se Deus te der um novo coração e um novo espírito? Quando o casamento é feito e concluído entre ele e vocês, ele envia seu espírito em nossos corações, e este espírito dá a capacidade de vocês, fazendo como Cristo, mudando e fazendo com que se deleitem nos deveres de nova obediência em um homem interior. Portanto, não se preocupe com a habilidade, apenas trabalhe por um coração honesto, armado com esta resolução. Estou decidido a tomar Cristo a partir de agora, e você encontrará outro espírito para capacitá-lo extraordinariamente. E agora, para não deixarmos tudo isso passar sem alguma aplicação, faremos daqui dois. Primeiro, este grande versículo deve ser feito dele para aprender a ver quão grande é o pecado dos homens, e quão justa é sua condenação pelo mesmo, que quando esta justiça de Deus é reaberta do céu por este evangelho, que agora pregamos, eles resistem lançando em seus calcanhares, não considerando, mas desprezando estas boas novas de saudação, que é um mistério tão glorioso. Esta mesma coisa que vos pregamos é o que foi anunciado há tantos milhares de anos, e há tanto tempo esperamos, sendo a maior obra que Deus já fez. É isso que Paulo mostra o significado tanto e ficou tão maravilhado. Portanto, se você rejeitá-lo, saiba que seu pecado é muito grande. Nós que pregamos o Evangelho somos mensageiros enviando do Pai, para convidar cada um de vocês a vir ao casamento de seu filho. Se você quiser, não venha, pois alguns de vocês são jovens e pensam em outras coisas. Outros de vocês já passaram muito tempo em algum antigo tratado e não voltarão. Alguns se casaram com a esposa, outros têm outros negócios e, portanto, você não virá. Ou se você vier, é sem o seu traje de casamento. Você não vem com afeição conjugal. Eu digo, se você recusar, o Senhor tratará com você, como com ele no Evangelho, ele o trará e matará antes a cara dele. E nós não enviemos apenas do Pai, mas também somos enviados do seu nome. Ele é um pretendente para você e nos enviou como embaixadores para cortejar você e implorar que você se reconcilie se vieres. Ele vos deu a reconhecer o seu pensamento. Podeis tê-lo, se você não vier, você o deixará irado, e você deve necessariamente delejar, para que não se irrite, embora seja tão misericordioso que não apague o linho que fumega, nem quebre a cana quebrada, mas não obstante, se sones tem pés como bronze ardente, tem uma espada e 2 gumes na mão, e seus olhos são como chama de fogo, assim você o achará, se o recusar. Como ele é uma pedra angular, para alguns construírem, ele é uma pedra angular para moer os em pó que o recusam.
Quando melhor é o pretendente e é rejeitado, que ira, que indignação gera entre os homens? E assim tome todos os pecados que você cometeu, não há nenhum como este ninguém será tão cobrado de você no dia do juízo, quanto sua rejeição do Filho e de sua justiça reavaliada e oferecida gratuitamente a você. O que Cristo disse será mais fácil para Sodoma e Gomorra do que para tal cidade. Posso solicitar a todos que vierem me ouvir desta vez. Se você não dar ouvidos à minha iniciação, será mais fácil para trucos, para as Índias Orientais, então para você. Foi melhor para você que Cristo nunca tivesse vindo em carne, que sua justiça nunca tivesse sido oferecida a você. Portanto, é acrescentado: aquele que não acredita é condenado. De tal consequência é o Evangelho. Quando Moisés estava no monte Ebal, ele colocou diante dele uma bênção e uma maldição, vida e morte. Também agora, se você não aceita Cristo, você está amaldiçoado. Portanto, quando você ouvir esta oferta de cada homem, examine a si mesmo como se afetado por ela, pois todos os ouvintes são divididos nesses dois tipos. Alguns são dignos e outros não. Como quando Cristo despediu seus discípulos, se algum fosse digno, sua paz repousaria sobre eles. Se não fossem dignos, sacudariam o pó de seus pés contra aquela cidade. Eu digo, considere se você é digno dessa justiça, pois se você achar que seu coração deseja muito, se você achar que a valoriza muito, para que você possa considerar tudo como escória e esterco em comparação com ela, e venderá tudo compra esta pérola, então você é digno. Mas se ao ouvi-lo, você o negligenciar e o atender com frieza, você é indigno, e contra isso devemos sacudir o pó de nossos pés. Isto é, Deus te sacudirá como pó quando você vier para saudá-lo no dia do julgamento. Se no exame você acha que suas próprias coisas são dignas, que esta obra não foi operada em você, em quem é a sua melhor maneira de lidar claramente com suas próprias imagens, então não dê descanso à sua própria imagem, mas entre em uma consideração séria e de seus pecados, e atende às ordenanças de Deus, fazer de tudo que foi livrado em relação à humilhação, e não desistas até que você tenha alcançado este desejo ardente por Cristo. Na verdade, isso é feito pelo próprio Deus, mas não dê a vontade a outro. Você é o desenho de John. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o atraia. E isso é feito quando Deus dá outra vontade, quando na proposta de Cristo ele dá a natureza de uma mudança do coração, e trabalhando tal inclinação para Cristo como está no ferro para seguir, que nunca descansa até ser alcançado. Assim foi com a mulher de Canaã. Ela não negaria tudo, com o esposo que não ficaria quieto até que ele o encontrasse amada, procurando-o dia e noite. Não encontramos dentro das indagações dos sentinelas, e nunca o entregará, até que ela tenha encontrado aquele a quem sua alma o louvou. Como Deus coloca um instinto na criatura, uma disposição e instigação tão violenta, forte e impetuosa, está nelas que deve ser salva. Pertence a Cristo, Deus coloca nelas tal disposição como estava em Sansão. Quando ele estava com sede, dê-me água, ou então eu tingo. Assim então ele sedento de Cristo, dê-me Cristo, ou então eu morro. E isso você deve ter, pois Deus o colocará para isso. Ele tentará se você é um comerciante digno ou não. Comumente no início, ele é como um homem que está na cama com seus filhos e reluta em levantar-se, mas você deve bater e bater novamente, como foi com o juiz. Vinícius, a importância deve fazê-lo, ainda que seu desejo seja forte. Ainda por um tempo, em seu curso normal, ele retém e se torna surdo para tentar, se você tem um desejo ansioso, pois se cessar rapidamente, ele deve ter perdido seu trabalho e concedendo Cristo a ti. Mas se nada te fizer desistir, se lhe pedires e não lhe der descanso, garanta-te que Deus não te pode negar. O quanto mais te detive, tanto mais melhor resposta terá no final. E quando você tem Cristo, você tem aquilo que não pode ser expresso, porque com ele tem todas as coisas. Quando tens, pode ir a ele para a justificação e dizer: Senhor, dai-me a remissão dos pecados, eu tenho Cristo, e tu prometeste que todos os que estão em Cristo terão perdão. Se eles tenham o teu Espírito e sejam feitos novas criaturas, agora, Senhor, cumpra esta promessa. Se dissermos, é uma condição além da expressão próxima daquela que teremos no céu, e muito sobre o que qualquer príncipe ou protentando no mundo tem, muito além do que qualquer homem, que nada em prazer e abundância de riqueza tem, que se fosse conhecido, seria procurado por todo mundo. Portanto, quando você ouvir de tal condição oferecida, tome cuidado para recusá-la, pois se você fizer isso, seu pecado e sua condenação será justa. O versículo
Eu nomearei apenas, considere o que é recusar sim, o que é adiar sua aceitação dele. Deus pode considerar seu adiamento como uma negação. Você quer pensar bem, eu vou agarrá-lo, mas ainda não. Tome cuidado para que você nunca tenha essa oportunidade novamente. Eu digo, seja exortado, seja lamentado, seja facilitado a aceitar. Isto vos digo, humildes e tantos dentre vós que têm o coração quebrantado. Outros podem levá-lo se quiserem, mas eles não vão, eles não se importam com isso. Doutrina, eles não consideram as coisas dessa natureza. Eles os farão quando estiverem morrendo, mas agora eles têm outra coisa a fazer. Mas você naquela manhã em Sião, você tem um coração partido que reconhece a amargura do pecado. Para tal como você, esta palavra de saudação enviada. Os outros não têm nada a ver com isso. Que não pensem muito em serem excluídos, para Cristo os excluir. Vindo a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrarei descanso para vossas almas. Não, mas os outros levarão se vierem, mas não levarão nas condições precedentes mencionadas antes. Pode ser que eles pensam e tenham a redenção, liberdade e saudação por ele, mas não tomarão como seu rei. Aqueles que são humildes, que têm seus corações feridos com o sentimento do pecado, estão dispostos a torná-lo em seu próprio termo, a guardar seus mandamentos e não se considerá-los graves, suportar seu fardo e considerá-lo leve, tomar o seu jugo e considerar fácil, dar tudo o que tem para ele, e pensar muito pouco, sofrer perseguição por causa dele e se alegrar com isso, contestar-se em ser escarnecido e odiado, e sofrer perseguição pelos homens, fazer sofrer qualquer coisa por causa dele. Quando tudo isso for feito, considerar como nada, considerar seus servos inúteis, considerar todos que não são dignos dele. Mas antes que eu demita, deixe-me falar uma palavra a vós que ainda não vos humildes. Deixe-me implorar que você considere 3 coisas para você. Primeiro, o grande perigo que está em não tomar conta dele. Se você pudesse ficar bem sem ele, você poderia ficar parado como está, mas você deve morrer por falta dele. Se uma esposa pode viver sem um marido, ela não pode permanecer casada. Mas quando o caso de um homem é este, veja sem Cristo que devo perecer, devo perder minha vida. Essa é a penalidade. Tal é o perigo se eu recusar ele. Eu acho que isso deve moê-lo, não especificado. Em segundo lugar, como o perigo de recusá-lo, considere o benefício de tomá-lo. Se você o tiver, você terá com ele uma cúpula do reino. Você mudará para melhor, pois tudo que você parte com tudo, você terá 100 vezes. Mas nesta vida, se você renunciar a qualquer prazer ou luxúria, você receberá por isso o gozo do Espírito Santo, muito superior a eles. Se você separar de riquezas, você será verdadeiramente rico em outro mundo. Sim, você terá um tesouro. Se você perdoar os amigos, você terá Deus com os seus amigos. E será um favorito na corte de Deus. Em uma palavra, você terá 100 vezes mais. Terceiro, você deve ter certeza de tê-lo. Você não será enganado, porque Deus pronunciou sua palavra. Ele declarou que era sua vontade, e Ele está agora com sua justiça, bem como com sua misericórdia, para dar a Cristo sua palavra. É uma pedra angular, e você pode construir sobre ela, não por coisas imutáveis. Ele a confirmou sua palavra e seu juramento, e o céu e a terra podem passar, mas não passarão. Você pode construir sobre eles para ter Cristo e saudação por ele. Quando Paulo havia libertado a mente de Deus, se um anjo lhe dissesse que o fundamento é arenoso, ou melhor, se ele menos pregasse outra doutrina, ele não deveria aceitá-lo. Portanto, se você o tomar e o levar, confie perfeitamente na graça que é renovada por Jesus Cristo. Não faça isso por poder sequer que eu seja saudado, porque não sei, você deve construir sobre ele e deve arriscar sua vida nele. Todas essas coisas consideradas a grandeza do perigo de recusar, do benefício de aceitar. E se é tão certo que vamos levá-lo, então coloque-o para se aventurar. Porque você se afasta, o que podemos dizer mais para persuadi-lo? Se você o aceitar, e esta justiça pode tê-la, Deus confiou isso a vocês. O que soltamos na terra será solto em Emed. Ele deu contra as chaves do inferno, e se abrimos os portões do inferno para qualquer um, eles ficarão abertos. Mas agora, na pregação da palavra, os portões do inferno estão abertos para cada um de vocês. Portanto, venha enquanto é chamado hoje, antes que o sol se ponha sobre você, pois você não sabe quando isso acontecerá. De fato, se não tivéssemos feito a oferta, o perigo teria sido nosso e teríamos perecido por amor de vocês. Mas visto que manifestamos todo o conselho de Deus, agora estamos livres do sangue de cada um de vocês, porque fizemos conhecida a vontade de Deus em toda a sua plenitude. Você sabe o que lhe é oferecido.
E se você não aceitar, seu sangue cairá sobre sua cabeça. Portanto, considere se você o aceitará ou recusará. Essa é a pergunta: você vai levá-lo ou não vai levá-lo? Você quer agora recusar ou desprezar esta oferta? Pode chegar o dia em que você ficará feliz em recebê-la. Você que está agora na altura e flor de sua juventude, e você que é mais velho vivendo em saúde e riqueza, e tendo sua fartura de prazeres, pode ser que num momento você tenha outras coisas para pensar em sua mente, mas chegará o tempo em que o esposo entrará e as portas serão fechadas quando sua ampulheta estiver fora e seu tempo gasto, e então esta relação de justiça e remissão do pecado, agora fora do vermelho, seriam contadas como boas novas. Mas tome cuidado para que não seja tarde demais. Cautele-se para que você não clame e Deus recuse a ouvir. Não, mas que Deus ouvirá todo homem se seu clamor vier de fé e amor fingido. Mas pode ser, Deus não te dará aquela fé e amor fingida quando você chegar a essa extremidade, vendo que você não viria quando ele chamou. Pode ser que ele não venha quando você chamar. Pode ser que ele não respire o sopro da vida, nem dê o espírito e a disposição que ele aceitará. Vendo que você não viria quando ele chamou você, pode ser que ele não venha quando você chamar. E assim, não pode ser que o Espírito sopre da vida e as obras não apenas para saudar os homens. Ele tingiu para este fim, para que os homens pudessem servi-lo. E se você não entrar agora, em tempo de força e juventude, quando puder servi-lo, eu digo, em seu curso normal, ele irá rejeitá-lo agora em sua extremidade. Você não pode esperar misericórdia em suas mãos. Portanto, não digas: eu seguirei meus costumes e ociosidade, meus prazeres e negócios, minhas luxúrias e humores, e daqui em diante entrarei, pois você não deve escolher seu próprio tempo. Se ele te chamar e você se recusar a vir, atente para que você, em sua ira, ele não jure que você não entrará em seu descanso.